Olá, pessoal! Então, agora nós vamos estudar um grupo das plantas. O grupo das plantas, ele pertence ao domínio Eucária. E aí a gente vai relembrar o que é esse domínio a partir do estudo da célula das plantas. Bom, nós vamos então identificar as características gerais que esse grupo, de seres vivos, as plantas, possui. Aqui a gente já inicia vendo que é bastante importante, a presença da água para as plantas, para que elas se desenvolvam. Bom, então, inicialmente, nós vamos falar então que esses seres vivos, eles são pluricelulares, ou seja, formado por diversas células, e aí a gente vê nessa figura aqui, todas essas camadas de células que compõem uma folha, que é um dos órgãos que fazem parte das plantas. Então, a gente vê que diversas células que formam os diferentes tecidos que compõem a folha. Claro que esse esquema ele está aumentado, então está um aumento bastante grande assim, para a gente ver em detalhe as plantas. A gente vai ver aqui que essa parte inicial aqui, ela protege as plantas, Depois, aqui mais ao centro, nós vamos encontrar uma das organelas que a gente vai estudar, que é os cloroplastos, que fazem a fotossíntese. E essa parte aqui, mais abaixo, nós vamos ver também essa proteção. Algumas folhas vão ter a presença de pelos, Também essa abertura aqui, que ela é microscópica para entrar e sair água da folha. Tá? Então, aqui a gente observa, então, que esses seres vivos são pluricelulares, formados por muitas células. Esses seres vivos, as plantas, também são eucarióticos. Por quê? Porque tem a presença do núcleo dentro das suas células, que é onde vai estar localizado o material genético principal, o DNA. Por isso, chamado de eucariótico, assim como os fungos, depois a gente vê mais adiante os animais, as algas e os protozoários que a gente já viu. Todos esses fazem parte do domínio Eucária por terem uma célula eucariótica, na qual há a presença do núcleo que contém o DNA. Bom, as plantas também são autotróficos, isto é, produzem o seu próprio alimento. E como que se dá isso? A partir da energia que vem do sol, a presença da água e a presença do dióxido de carbono na atmosfera. Esses elementos, eles são importantes para a produção do alimento da planta e acaba sendo uma consequência desse processo a liberação do oxigênio que é necessária, que é importante para os animais. Assim como nós, que precisamos bastante desse gás. Bom, as plantas apresentam um ciclo de vida com alternância de gerações, na qual uma forma da parte da planta produz os gametas, que é para a reprodução, e a outra os esporos. Esses detalhes nós vamos ver nas próximas aulas. Hoje nós vamos falar especialmente das células que formam as plantas. Bom, as células das plantas, além de possuírem a membrana plasmática, um núcleo com material genético e o citoplasma, que é uma região onde estão as organelas, essas células elas vão apresentar algumas estruturas em especial, como a parede celular, que é uma estrutura localizada externamente à membrana plasmática. E na parede celular é possível encontrar um tipo de açúcar chamado de celulose. Esse tipo de açúcar ele permite que a planta tenha maior rigidez e suporte. Então, é uma proteção a mais, para além da membrana plasmática que as plantas possuem. E aí a gente vai ver em detalhe a parede celular nessa região aqui em amarelo, nesse esquema. Tá? Tudo isso aqui é parede celular que envolve cada uma dessas células aqui, no qual é delimitado pela membrana plasmática, e além disso tem a parede celular.
Essas estruturas em verde são os cloroplastos. Então, possivelmente, esse corte, né, que contém essas células, é localizado nas folhas, que é uma das regiões que mais faz fotossíntese, né? Algumas plantas no caule também, mas a maioria nas folhas. Então, esses em verde aqui, essas estruturas menores, são os cloroplastos que a gente vai ver mais adiante. E aqui, nesse esquema, a gente vê a parede celular nesse formato aqui. Então, é uma estrutura mais rígida. Claro que isso aqui é um esquema, né, pessoal? Mas, enfim, para lembrar que é uma estrutura mais rígida, que está externa à membrana, que é essa região aqui mais afinada, né, que não possui tanta rigidez. Bom, nas células das plantas também encontramos as organelas chamadas vacúolos. Essas organelas vão estar localizadas no citoplasma. Tá? Então, são estruturas bastante com tamanho maior, um volume maior, né? Pois armazenam água e sais minerais. E aí que a gente vê a reserva de água que as plantas possuem, né? E que são encontradas uma quantidade grande nas folhas, mas também em outras regiões da planta vai ter essa estrutura aí. Então, a importância que se dá na questão da liberação e também a entrada de água nessa estrutura, certo? Aqui a gente observa 3 situações da célula, né? Aqui no caso ela está turgida, então ela está com bastante água armazenada no vacúolo, bastante hidratada, né? Já aqui ocorreu uma redução de água, né? Então, por exemplo, a planta desidratou, ficou sem receber água, né? Ou a partir da chuva ou de uma rega, dependendo da plantinha. E aí ela vai consumindo aquela reserva de água, né? Ao ponto de ter pouca quantidade e a célula ficar mais murcha, né? Isso a gente pode observar numa alface. Numa outra situação, por exemplo, né? Se a gente colocar sal, a gente vai ver que aquela folha da alface ela vai secar, né? Vai acabar liberando água para fora, porque tem muito mais sal fora da célula do que dentro, então ela vai liberar aquela água. No entanto, ela vai acabar murchando, né? Vai acabar perdendo a água que ela era necessária para as suas atividades, né? Ou a gente pode observar também quando a gente, enfim, coloca um pé de alface na geladeira e, enfim, acaba até esquecendo de se alimentar dele, fica lá parado e aí com o tempo a folha vai murchando. Então ela vai, as células que estão lá vão utilizando essa reserva de água ao ponto que não vai ter mais, né? E aí ela vem a desidratar-se, né? E até depois secar. Bom, e a última estrutura em especial das plantas são os plastídeos, também chamado de plastos, né? Essas organelas, lá encontradas também no citoplasma, recebem nomes específicos dependendo do pigmento, né? Vamos dizer assim, da cor que ela possui, ou até da substância que armazena. Então, a gente falou dos cloroplastos, né? Então, o cloroplasto é uma organela que contém um pigmento chamado clorofila. Esse pigmento tem coloração verde e ele participa da fotossíntese. Então, são organelas bastante importantes na alimentação da planta. Já os cromoplastos contêm um pigmento amarelado ou avermelhado e são encontrados em outras partes da planta, no caso nas flores, né? Folhas envelhecidas também, raízes e em frutos. Tá? E os leucoplastos, eles não têm pigmento, por isso leuco branco, né? E aí, nesse caso, eles armazenam substâncias nutritivas, né? E daí tem um exemplo de armazenar o amido, que é um tipo de açúcar, né? Uma reserva da planta, muito encontrado, por exemplo, em aipim, batata doce, batata comum, né? Também vai ter outro tipo de leucoplasto que pode armazenar óleos, né? Então, a gente pode ver isso na casca da laranja, que tem uma presença ali de óleo. Se a gente dá uma apertadinha ali, vai sair um líquidozinho, que é um tipo de óleo. E o proteoplasto, né, que é uma reserva de proteína também. Então, aqui, novamente, um esquema da célula vegetal, né? Então, vai ser encontrado o núcleo com material genético especificamente localizado nessa região.
e até é chamado de nucleolo, nessa região específica do núcleo onde tem DNA. Vai ter a mitocôndria, assim como outras células eucarióticas que fazem a respiração celular, né? Então, a questão de interação com os gases oxigênio e gás carbônico e produção de energia da planta. O lisossomo, que é uma organela que até a gente não falou muito, mas enfim, é uma organela envolvida com a digestão de substâncias ou algo estranho à célula que deve ser eliminado, né? Complexo de Golgi, uma outra estrutura importante, ribossomos, e em especial a gente falou da parede celular, que é essa camada que envolve a membrana, os cloroplastos, que fazem a fotossíntese, e o vacúolo, que armazena água e sais minerais. Aqui uma outra imagem, né, microscópica, em aumento, né, então cada uma dessa delimitação aqui a gente consegue identificar uma célula, então tem várias células aqui mais compridinhas, né? A presença dos cloroplastos em verde do núcleo com o seu DNA. Essa estrutura aqui marrom é um destaque à parede celular, né? Que está externamente à membrana. A membrana basicamente não aparece aqui. A parede celular é mais evidente, né? Pela sua rigidez, bastante celulose, que confere nessa rigidez e defesa da planta. Aqui essa imagem, então, são células das raízes da planta aquática. Então, plantas aquáticas também têm as mesmas estruturas das plantas terrestres, certo? Esse aumento aqui de 13.500 vezes, microscópio eletrônico. Claro que foi colorido artificialmente, né? Porque determinadas regiões da célula não haverá essa coloração. Que poderíamos ver em destaque realmente seriam os cloroplastos por ter o pigmento verde. Certo? Então é isso, pessoal. Nas próximas aulas vamos continuar o estudo desse grupo das plantas, com mais algumas estruturas. Até mais e obrigada.